Querida igreja, eu tenho a alegria de saudá-la com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na exposição doutrinária do Novo Testamento, a carta de Paulo à igreja de Roma, Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Leremos os 2 primeiros versículos. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 12, leremos os 2 primeiros versos deste capítulo. Permita-me externar a minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade, pelo pastor presidente da nossa igreja, pastor Elinaldo, a todos os companheiros, obreiros do Senhor que estão nesta noite adorando ao Senhor Jesus. Quantos carecem de uma palavra da parte de Deus esta noite? Diz-nos assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus esta noite? Queridos, em linhas gerais, a carta de Paulo à igreja de Roma, portanto, a carta aos Romanos, está composta em 2 momentos. É possível dividirmos, a grosso modo, esta carta em 2 etapas. Em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo escreve e faz, talvez, a maior exposição de doutrinas fundamentais do Novo Testamento, a carta aos Romanos, ele a faz, pelo menos, com alguns propósitos. É possível encontrarmos uma divisão muito clara, muito bem exposta desta carta. A primeira divisão trata-se da parte explanatória ou da parte expositiva desta carta. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Nós temos a parte expositiva, onde o apóstolo Paulo faz exposições muito claras, muito concisas, acerca de fundamentos, acerca de princípios, acerca de bases que irão consubstanciar a fé cristã. Na verdade, o apóstolo estava estabelecendo o fundamento para a fé. Aqui nós encontramos a exposição de princípios que não podem ser alterados. Se você olhar o capítulo 1, a partir do verso de número 17, o apóstolo Paulo lança a primeira, ou talvez o primeiro alicerce, talvez o principal alicerce desta carta, quando Paulo começa a falar acerca da justiça de Deus. Nós temos uma outra parte que vai do capítulo 12 ao capítulo de número 16 desta carta, onde o apóstolo Paulo, ao invés de simplesmente citar doutrinas, ele cita uma parte conhecida como a parte exortativa e prática desta carta. O texto lido nesta noite está no capítulo 12, e o capítulo 12 surge exatamente como uma ponte de conexão entre a parte expositiva da carta com a parte exortativa ou exortatória desta carta. O capítulo 12 talvez seja o ápice de toda a revelação escriturística e doutrinária desta carta.
No capítulo 12, o apóstolo ele aprofunda a discussão acerca de princípios que anteriormente foram expostos e apresentados de uma forma clara, de uma forma concisa para a igreja que estava em Roma e para a igreja cristã. É uma espécie de conexão entre a ideia teórica de todas as temáticas e de todos os temas propostos pelo apóstolo até o capítulo 11, com a prática ou a praxis de tudo aquilo que ele estava dizendo. Traduzindo em um bom português, Paulo estava dizendo a partir do capítulo 12 que o evangelho é prático e não somente teórico, e que é impossível vivermos a plenitude deste evangelho se caminharmos apenas pela teoria. Paulo estava dizendo que é preciso praticar tudo aquilo que diariamente aprendemos com Cristo. Se você ler o capítulo 1, você vai encontrar o primeiro fundamento desta carta. No verso 17, Paulo apresenta o evangelho, ou melhor, no verso 16, ele apresenta o evangelho como a fonte do poder de Deus, e que ao invés de promover vergonha, promove alegria para todos aqueles que abraçam o evangelho. Ele diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque nele o evangelho se descobre a justiça de Deus. Está posto o primeiro alicerce da nossa fé, e talvez seja a temática proposta por Paulo aqui. Paulo está tentando ou fazendo uma tentativa de discorrer acerca da justiça de Deus e tentar explicar para a igreja o que seja esta justiça, quais são os efeitos desta justiça, quais são os propósitos desta justiça, e é isto que a carta está tratando. Ele diz que o evangelho emana a justiça de Deus, o ato de absolver um pecador da sua condenação, talvez seja a maior demonstração de graça do evangelho. É aqui que eu começo a me alegrar, porque a escritura apresenta-nos a graça, e a graça não livra potenciais pecadores, a graça liberta aqueles que de fato pecaram, mas acreditaram que o sacrifício de Cristo é maior do que o seu pecado e que ele é suficiente para promover salvação. Paulo está dizendo que o evangelho é poder, e que deste evangelho emana a justiça de Deus. Está estabelecido para o pecador o primeiro alicerce desta carta, porque esta é a justiça de Deus. No capítulo 3, a partir do verso de número 21 ao verso de número 24, o apóstolo Paulo vai falar acerca da manifestação desta justiça e dizer que agora, no período da graça, se manifesta sem o peso da lei, sem o aio da lei, mas com o testemunho dela e também dos profetas, se manifesta a justiça de Deus, trazendo salvação, porque todos, aqui está incluído toda a raça humana, porque todos pecaram e destituídos foram da glória, da comunhão e da presença de Deus. Perceba o que diz o verso 24, mas ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Talvez esta seja a maior vitória da igreja, porque nós não fomos justificados somente, nós estamos sendo justificados, santificados e regenerados todos os dias. Apesar de pecados, apesar de termos pecado, o pecado está escrito mais na frente, não produz domínio
ímpio sobre aqueles que estão debaixo desta graça. Quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai citar talvez um dos maiores exemplos do que é ser justificado. No verso de número 3, Paulo diz que Abraão, o velho Abraão, foi justificado simplesmente porque creu, simplesmente porque acreditou, e este ou esta fé lhe foi imputada por justiça. Ora, um trabalhador que trabalha todo mês, o seu salário não lhe é imputado por justiça, mas aquele que não trabalha, aquele que não faz absolutamente nada, mas acredita, crê, tem fé que Cristo ou que Deus pode justificar o ímpio e o pecador, a sua fé lhe é imputada por justiça, porque a fé é o maior instrumento de justificação. É pela fé que somos justificados diante de Deus. A fé de Abraão é ratificada e trazida ao conhecimento desta carta por Paulo, era a fé que fortalece, sim, porque está escrito no capítulo 4, verso 18, que Abraão, mesmo velho, cheio de rugas, talvez o seu semblante já não era mais certamente o semblante de um menino de 35 anos, mas o semblante de um velho. Abraão talvez já estava sendo acompanhado pelas companheiras da velhice, a famosa artrite, a famosa artrose, osteoporose ou qualquer coisa do tipo, mas mesmo velho, está escrito que Abraão creu em esperança contra a própria esperança, e o fato de Abraão crer em esperança contra a própria esperança lhe posiciona como justo diante de Deus. Eu preciso acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente. Era a esperança da glória de Deus, a mesma esperança tratada por Paulo a Tito no capítulo 2, dos versos 11 a 13, onde Paulo diz que a esperança é a esperança da glória do nosso Senhor. Esta esperança, a esperança que motivava o velho Abraão, que motivava este homem de Deus, falou contra a esperança da carne. Se por um lado a carne dizia: Abraão, a promessa de Deus não se cumpre porque não há mais tempo, porque você não tem mais idade. Por outro lado, a esperança da glória dizia: simplesmente glorifique ao teu Deus, porque independente do tempo a promessa permanecerá de pé. Ele preferiu acreditar que a esperança da glória era maior. Eu preciso acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para produzir salvação. É aqui que está o segredo. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo e que este sacrifício simplesmente é suficiente. Se eu acredito nisso, logo eu não dependo de misticismos, logo eu não dependo daquilo que este evangelho pós-moderno, misturado com tanta coisa, está tentando impregnar para gerar uma espécie de dependência, inclusive financeira, dos seus adeptos. Eu não preciso acreditar que o copo com água tem mais efeito do que a graça. Eu não preciso crer que o trevo ungido de 4 folhas tem mais efeito do que a graça. Eu não preciso acreditar que dar uma oferta de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ou seja lá quanto for, tem mais efeito do que a graça. Nós somos alcançados pela graça, nós somos salvos pela graça, somos libertos pela graça, somos regenerados pela graça. Tudo que você precisa, a graça tem para te dar. Você não depende, precisa de mais nada. O evangelho puro e simples é o evangelho da graça de Deus, porque a graça me liberta. Eu percebo que por aí existem pessoas que atribuem ou que buscam em outras fontes que não o evangelho motivação para continuar servindo a Deus, mas a graça me motiva todo dia. Porque eu ia para o inferno, não vou mais, porque a graça me alcançou. Eu era condenado
condenado ao inferno. E aqui que eu me alegro, porque Cristo não perdoou, pastor Alinaldo, alguns potenciais pecadores. Eu não era um suspeito em ser pecador, eu era pecador literalmente. É aqui que o diabo talvez não entenda, porque mesmo pecando, mesmo estando destituído da glória e da presença de Deus, a graça me reinseriu novamente na natureza do Criador. E hoje estou aqui, você também estará aí glorificando a Deus. Éramos condenados ao inferno, mas a justificação de que Paulo trata tem a ideia de absolvição. Nós fomos absolvidos, estávamos na cadeira dos réus, condenados, o promotor já com a ordem condenatória preparada, mas um advogado por nome de Jesus de Nazaré pediu a palavra e disse: ei, eu justifiquei aqueles que estão ligados em mim através do meu sangue. É aqui que nós temos motivos de sobra para adorar e para servir a este Deus e a este Senhor. Você ia para o inferno e não tinha jeito de ir para o céu, mas agora você vai, agora tem jeito, porque a porta está aberta. Só os que entraram por ela glorifiquem a Deus esta noite. No capítulo 5, Paulo apresenta-nos o fruto desta justificação. Paulo diz no verso 1 que depois de sermos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez este seja o maior fruto e o maior propósito da justificação. Era de promover reconciliação do homem caído com Deus. É por isso que nós fomos justificados e estamos aqui. No capítulo 6, eu preciso correr por causa da hora. O apóstolo Paulo dirige uma palavra de alento para aqueles que são justificados por Deus e que acreditam neste sacrifício. No verso de número 14, Paulo dá uma palavra de consolo para aquela igreja que ainda acreditava que o pecado produzia um efeito maior do que a graça, que ainda acreditava que o pecado poderia causar um dano mais deletério, impossível de ser sanado pela graça. No verso 14, Paulo diz assim: vocês não estão debaixo do pecado, por isso que o pecado não pode produzir domínio sobre vocês. Em outras palavras, a sua vida não é regida pelo pecado, nem muito menos pela concupiscência. A sua vida agora é regida pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela graça de Deus. No capítulo 7, Paulo apresenta uma espécie de duelo entre a fé, entre a lei de Deus e a lei da carne, a lei do Espírito e da vida, e a lei da morte e do pecado. Ele diz assim no verso 19: eu sou miserável, sabe por quê? Porque aquilo que eu quero fazer, o bem que eu tanto quero realizar, não posso, porque os meus membros, porque na minha carne eu ainda estou preso por esta lei, e esta lei duela contra outra lei, que é a lei do Espírito. Ambas estão na carne. Veja o que ele diz no verso 24 do capítulo 7. Ele grita, talvez para o espelho, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o verso 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte com que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. O capítulo 8 aparece aqui. Paulo revela uma das maiores descobertas que o Evangelho pode proporcionar. Se de um lado o Espírito ou o pecado, a lei desta carne, da morte, nos escraviza, nos coloca para baixo, nos entristece, por outro lado, há uma possibilidade de vitória para aqueles que abraçaram a lei do Espírito, para aqueles que não andam segundo a carne. No capítulo 8, no verso 1, Paulo usa uma expressão que indica uma continuidade de um pensamento. Ele diz: portanto agora
depois de abraçar a graça, depois de ter sido alcançado por ela, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Permita-me lhe dizer uma verdade bíblica esta noite: Cristo é plenamente suficiente para produzir salvação para você. Cristo é plenamente suficiente para produzir vitória para você. Cristo é plenamente suficiente para realizar todos os propósitos em sua vida. Quando Paulo escreve, por exemplo, a sua carta aos Colossenses, Paulo fala acerca da suficiência e da supremacia de Cristo. No verso 13 do capítulo 1, Paulo diz que foi Ele quem nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, em quem temos redenção pelo seu sangue. Não é por sacrifícios humanos, é pelo sangue. Não é pela palavra de alguém, é pelo sangue. Não é pelo sacrifício de um outro Deus ou de um outro sistema, mas é pelo sangue. Temos redenção pelo sangue. Ele é a imagem do Deus vivo, primogênito de toda a criação, porque Cristo está acima de todas as coisas. Olhe para cá e ouça uma verdade bíblica: o Cristo que você serve está acima de tudo e está acima de todos. Ele é a imagem do Deus vivo e o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, vivas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. Cristo é suficiente para todas as coisas. Nós não precisamos de mais nada, só precisamos de Cristo. Olhe para quem está do seu lado, sorrindo para ele, diga: você só precisa de Cristo. Ele é suficiente, Ele basta para cultuarmos, Ele basta para adorarmos. Eu não preciso de um pregador famoso para vir para cá, eu não preciso de uma estrela para vir para cá. Eu preciso saber que Cristo está aqui, que Ele me perdoou, que Ele vai me levar para o céu, e isto basta. Esta é a proposta. Esta é a proposta do Evangelho. O problema é que há um contrassenso entre o Evangelho bíblico e o Evangelho pós-moderno. É o Evangelho das facilidades, é o Evangelho de uma cruz mais leve, de uma cruz mais maneira, de uma cruz sem tanto compromisso. Este Evangelho não é o Evangelho de Cristo, Otoniel. Este Evangelho não é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é uma algema que te liberta. Dá para entender? Eu vou repetir: o Evangelho da graça é uma algema que te liberta, é uma algema que te prende a Cristo, que te prende às coisas boas, que te prende à santificação, mas te liberta do pecado. Você não sente desejo, vontade de viver uma vida de pecado. A igreja brasileira não é mais uma igreja pura, é uma igreja misturada. Pessoas que cantam no mundo querem cantar na igreja, que servem ao mundo querem servir na igreja, tocam lá fora e querem tocar aqui. Este não é o Evangelho da graça, este é o Evangelho pós-moderno. O Evangelho da graça não tem mistura, o Evangelho da graça não permite este meio termo, não há democracia nisso. É Cristo e acabou. Você pode erguer as suas mãos e glorificar a Cristo esta noite? No capítulo 8, Paulo faz uma descoberta e Paulo começa a descrever qual é a vida daqueles que são libertos em Cristo. Vejam: libertos por e libertos em. Vou repetir: libertos por e libertos em, porque fora de Cristo não há libertação, fora de Cristo não há salvação. Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 12, disse que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo escreve a Timóteo dizendo: porque esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo morreu para salvar. Logo, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há vida eterna. Ele disse no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João: eu sou o artigo definido, caminho
caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos dessas modas, jovens. Nós não precisamos destes modismos. Já estamos no caminho que é Cristo. Sem Ele não tem igreja, sem Ele não tem culto, sem Ele não tem ministério. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja. Paulo disse assim, que Ele é o cabeça da igreja. É da cabeça que parte as decisões. É da cabeça que parte todas as coisas. Se Cristo for entronizado esta noite, eu quero ouvir um grito de glória a Deus daqueles que estão entronizando Cristo em vós. Não é o homem em vós, não é o sistema em vós, é Cristo em vós, esperança da glória. Você pode adorar. Paulo diz assim no capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, no verso 18, que aqueles que estão em Cristo, e somente para aqueles que estão em Cristo, olha o que está preparado para quem está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, em primeiro lugar, as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No verso 28, Paulo diz que todos aqueles que estão em Cristo, para estes, para aqueles que estão inseridos na natureza de Cristo, arraigados em Cristo, para estes, todas as coisas contribuem para o bem. Esta prova contribui para o bem, esta luta contribui para o bem, esta perseguição contribui para o bem. Ele explica depois, no verso de número 35, quem é que vai nos separar deste amor? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, o perigo. Olha o que ele diz no verso 38, eu estou certo. Isto é convicção de que tem Cristo na vida. Eu estou certo que nem a morte, nem o presente, nem os principados, nem as potestades, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá tirar este amor, poderá nos arrancar deste amor que está em Cristo Jesus. No capítulo de número 11, Paulo resolve cantar. E eu não sei se ele era entoado, porque eu não sou. Mas ele cantou, professor Assis. E o hino de Paulo não era esses hinos que a gente escuta hoje. Um hino que prega um triunfalismo barato, que prega uma entronização do homem no centro de todas as coisas. O hino que Paulo canta no capítulo 11, a partir do verso 33 ao 36, talvez seja a maior aula de composição de uma adoração que visa alcançar a natureza santa de Deus. Paulo começa cantando, e ele começa exaltando três atributos ou três características. Primeiro, ele reconhece que ele é possuidor de todas as riquezas, que ele é dono da mais profunda sabedoria, e que ele é detentor da mais extensa ciência. Diante desta grandeza de Deus, diante desta magnificência divina, Paulo se posiciona no seu lugar, porque diante da glória de Deus, nós somos pecadores que receberam uma oportunidade. É Isaías que foi tocado por um pedaço de brasa de misericórdia de Deus, quando gritava, ai de mim que vou perecendo. A brasa toca, e era Deus dizendo, a partir de agora eu compartilho da minha presença com você, a partir de agora eu compartilho do meu sentimento com você. E o que é isso? É graça. É graça. Paulo canta acerca dos atributos de Deus, e olha no verso de número 34, ele diz assim, quão ou quem compreendeu a sua mente, ele se reduziu. Porque diante da grandeza de Deus não tem grande maior que ele, ninguém se equipara a ele. Diante da grandeza de Deus, cabe o homem reconhecer qual é o seu lugar, e o seu lugar é de pecador.
Ele diz: a minha mente é muito finita para reconhecer e entender os teus mistérios. Ninguém entende os mistérios de Deus. Ele é Deus na essência. Paulo disse a Timóteo: ei, só há um Deus. Por quê? Porque não existe outro Deus. Deus, na verdade, é o que Ele é. Ele é único, possuidor de atributos incomunicáveis e intransferíveis. Ele é o único Deus que é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ele é o único Deus que é independente da criação, que é imutável porque não pode mudar, que é onisciente, onipresente, onipotente. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus desta igreja, o Deus que nunca vai errar, o Deus que nunca vai mentir, um Deus que nunca a sua palavra cairá por terra. Este Deus que Paulo está cantando aqui, ele finaliza o hino e não poderia ser diferente. Ele precisa se dobrar e reconhecer que Ele é Deus e que Ele é grande. Paulo reconhece e nos dá uma aula assim, de como se compor. Ele disse: já que as riquezas dos seus dons são poderosas, que a sabedoria de seus conselhos são inefáveis e inerrantes, que a profundidade da sua ciência é maior do que possamos entender, só nos resta uma coisa: vamos reconhecer que Ele é Deus, porque dEle, por Ele e para Ele são todas. Levante a mão direita comigo esta noite. Você está num culto. Você não veio para uma reunião comum, para uma reunião qualquer. Não, mas eu vou para lá e vou voltado. Não, aqui é culto. Este Deus que prego está aqui nesta noite. A presença dEle está aqui. Levante suas mãos comigo esta noite, ao som de um belo teclado. Grite bem alto dizendo: porque dEle. Comigo vamos: porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória pois eternamente. Amém. Ele é a origem de tudo, o propósito de tudo e o meio pelo qual todas as coisas subsistem. O capítulo 12, eu já passei da minha hora. Paulo dá um grito para a igreja: a partir de agora, vocês já ouviram tudo isso. Portanto agora, capítulo 12, verso 1, não fecha a Bíblia. Portanto agora, olha para cá, eu rogo a vocês. Estou aqui, no seu original é da ideia de exortação, de um clamor. Eu estou clamando, exortando a vocês, pelas misericórdias. Talvez aí esteja compaixão de Deus, mas pelas misericórdias. Quais? O termo é plural, não é singular. É pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia, Paulo? Eu posso citar pelo menos 7 esta noite. Paulo está dizendo, estamos no ponto de conexão entre o que era teórico e o que era prático. Então ele está dizendo assim: irmãos, a partir de agora, eu estou clamando a vocês que peguem tudo aquilo que vocês ouviram até agora, que peguem a justificação, a regeneração, a salvação, a santificação, todas as bases que eu preguei, que tirem da prateleira das teorias e comecem a vivenciá-las na prática cotidiana de sua vida cristã, porque senão nada terá efeito. Ele está dizendo: sejam práticos naquilo que vocês ouviram, vivam o Evangelho. Talvez esta seja a mensagem mais simples que você vai ouvir hoje, mas esta é a verdade do texto. Vivam tudo aquilo que vocês ouviram, porque se vocês não viverem, este Evangelho talvez não produza em você a plenitude de seus efeitos. Ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. De quem? Não ouvi, de quem?
as misericórdias por tudo aquilo que eu ouvi, pela misericórdia da justificação exposta no capítulo 3, dos versos 21 ao 28, pela misericórdia da reconciliação do capítulo 5, verso 10, pela misericórdia da graça abundante do capítulo 5, dos versos 20 a 21, pela misericórdia da eleição no capítulo 8, versos 28 e 29, pela misericórdia da segurança eterna com Cristo no capítulo 8, verso 39, pela misericórdia da glorificação do capítulo 8, dos versos 29 a 30, e pela misericórdia da herança que temos em Cristo do capítulo 8, verso 17. Por tudo isto, vivam o Evangelho, vivam o Evangelho, vivam o Evangelho. Olha para o vizinho, sorria para ele, olhe para este crente, mostre os dentes branquinhos aí para ele, mostre aí e diga para ele: viva o Evangelho da graça de Deus, viva tudo aquilo que você ouviu, coloque em prática. Rogo-vos por estas misericórdias que apresenteis, diga comigo, apresenteis os vossos corpos. A ideia de Paulo aqui, ele traz à memória os sacrifícios do Antigo Testamento. Do mesmo jeito que os sacerdotes preparavam tudo e dedicavam tudo a Deus, Paulo está dizendo: vocês precisam ser dedicados a Deus também. Não pode faltar nada. Não existe essa de entrega parcial, de ser crente na igreja e ser mundano lá fora. Não, a entrega e o preparo é total. Todas as vezes que os sacerdotes chegavam diante do altar para o sacrifício do holocausto, por exemplo, tinham que estar de vestes brancas. 6 da manhã faziam o holocausto, colocava o animal lá, queimava, tirava a cinza, trocava de roupa. Sabe o que é isso? Isto é prontidão e vigilância, cuidado na vida espiritual e cristã. Então Paulo está dizendo: vocês precisam viver do mesmo jeito. Tem que se dedicar a Deus, colocar de lado aquilo que não serve e viver uma vida santa, agradável e aceitável diante de Deus. Veja o que ele diz: apresente os vossos corpos. Por que corpos aqui? Porque Paulo está trazendo a ideia e quebrando um pensamento platônico da época, que dizia que o corpo do homem, o corpo do ser humano, era uma espécie de túmulo, ou uma espécie de tumba, cuja alma era aprisionada a este corpo, e estava esperando somente o dia do corpo tombar, para que a alma pudesse ser livre. Paulo está quebrando esta ideia, dizendo: não, senhor, vocês não são túmulos, vocês não são tumbas, vocês são corpos, porque o que está dentro do túmulo é morto, o que está dentro do corpo, eu vou repetir para você entender: o que está dentro do túmulo é morto, o que está dentro do corpo é vivo. Você não carrega algo morto dentro de você. Olha para cá e ouça o que eu tenho para te dizer. Cadê os vivos aqui esta noite? Você carrega algo vivo dentro de você. Você não é túmulo, você é corpo, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhuma alma se dedica a Deus sem antes ter o seu corpo consagrado a Deus. Não existe essa de dedicação somente pela boca. Se você se dedica a Deus, o seu corpo precisa estar consagrado a Deus. E Paulo está dizendo: coloque ele no altar e apresente o seu corpo. Mas não apresente de qualquer forma, apresente como sacrifício. E este sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável a Deus. Sabe qual é a ideia principal aqui? Isto é uma mensagem expositiva para você entender. A ideia principal do texto era clara e muito concisa: não pense em dar o segundo lugar para Deus, porque Ele é digno do primeiro. Você não vai agradar a Deus deixando em segundo lugar as suas prioridades. Coloque Ele como prioridade maior de sua vida e de sua história. Ele precisa ter primazia. Este sacrifício tem que ser vivo em primeiro lugar. Por quê? Porque é vivo quem serve, morto não serve. Você está vivo em uma nova vida, que segundo Paulo é uma vida pela e na fé. Portanto, sirva a Deus
vivo, e esta vida precisa agradar a Deus. Eu me lembro de Sócrates, quando Sócrates disse assim: ei, uma vida santa consiste em morrer todos os dias. Quer ter uma vida santa? Todo dia você precisa morrer. Morrer para o pecado, morrer para a carne, para que esteja vivo para o eterno Deus. Você compreende isso? Este sacrifício precisa ser aceitável ao próprio Deus. Olha o que diz o verso 2: e não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma, olhe para cá, não tomem a forma daquilo que está lá fora. Não se conformar indica a modelagem segundo um determinado modelo e padrão, em que uma coisa toma forma de outra, adquirindo o seu caráter segundo o poder que vem de fora para dentro. Então Paulo está dizendo assim: não permitam que a pressão que vem de fora, olha para cá, porque Deus vai falar com você, não permita que o padrão de fora exerça poder sobre o padrão de dentro. Não permita que esta força pecadora e ímpia lá de fora cause mudanças aqui. E se você achar que vale um glória a Deus, fique à vontade, senão não precisa. Mas o que Paulo está deixando claro aqui é uma verdade muito simples: resistam. 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 Igreja, olha para cá. Resista. Resista. A força lá de fora para mudar os nossos padrões não é lá fora quem muda aqui dentro, é aqui dentro quem promove mudanças lá fora. Paulo está dizendo: resistam a este aperto, porque o mundo está apertando a igreja, o mundo está promovendo aperto na igreja, e Paulo está dizendo assim: resistam a ele, não permita que a influência de lá produza as mudanças internas. Vou repetir para você entender e nunca mais esquecer isso aqui. Olha para cá. O mundo está espremendo a igreja. Nós nunca sofremos tantos ataques como agora. É as bases da igreja sendo atacadas. É a família, é a adoração, é a primazia da palavra no culto. É um culto sem misticismo e sem modismos. Estamos sendo atacados lá de fora. E a palavra de Deus para esta igreja é essa: resista a essa pressão. Não abra mão dos padrões internos em detrimento dos padrões mundanos, porque a nossa política é outra. Aqui é reino, aqui não é comércio, aqui não é sistema, aqui é igreja. O propósito da igreja é gerar vidas, e nós não podemos mudar isso, transformar a nossa igreja em algo completamente mecânico, em algo completamente comercial. A primazia aqui é gerar e produzir discípulos, é glorificar a Deus, é pregar os princípios do reino, e isto não pode mudar. Mas transformai-vos. Diga bem forte para você, não para ninguém. Transformai-vos. Fala mais forte que você está vivo. Transformai-vos. Sabe qual é a ideia aqui? Eu não vou citar grego, porque tem um professor aqui, vai que eu erre e passe vergonha. Mas eu vou lhe dar pelo menos o sentido literal desta recomendação exortativa de Paulo. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Se no tempo em que você precisa resistir à pressão de fora, permita que o poder que está aqui produza em você mudanças extraordinárias. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem crente que passa 20 anos e não muda. Tem crente que vive na igreja, frequenta culto, vem para cá, canta no conjunto, até consagrado, mas não há mudança de vida, não há mudança nem crescimento ministerial. Sabe por quê? Porque não se deixa se transformar. A ideia é clara: transformem-se. Deixe que este poder prove ou gere em você transformação. E aqui que eu estou finalizando, olha o que é que Paulo diz: para quê? Sabe o que é isso? É porque a transformação interna tem propósitos gloriosos. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode levantar as mãos e glorificar. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você precisa resistir.
Você precisa resistir o padrão de fora, viver o padrão de dentro, para experimentar os benefícios de cima. Eu vou repetir para esta igreja que me ouve. Você precisa, se quiser anotar, fica à vontade. Você precisa rejeitar o padrão de fora. Diga comigo, rejeitar o padrão de fora, viver o padrão de dentro, para receber os benefícios do alto. Eu quero convidar aqui a primeira pessoa que quer experimentar a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Cadê você? Rejeite este padrão. Fique de pé, por gentileza. Eu sei que o tempo já passou, mas eu tenho mais 2 minutinhos aí. Fique de pé, eu quero orar por você. Dá para fechar os olhos? Você precisa resistir a este padrão. Não é o mundo quem determina aqui é o Evangelho. Nós já temos um padrão. Escuta aqui, moça, escuta aqui, rapaz, escuta, igreja. Nós já temos um padrão muito bem estabelecido e firmado, e este é o padrão do Evangelho. É o poder que todos os cultos de doutrina, que a escola dominical está produzindo, que as orações desta igreja produz, é este poder que precisa causar efeito lá fora, e não o poder de fora causar efeito aqui. Deus não negocia princípios. Deus não permite que os seus filhos sofram mudanças internas e passe por uma espécie de mistura. Aqui tem que ser puro. Eu quero convidar a primeira pessoa para aceitar a Jesus aqui esta noite, para reconhecer que não pode, que não tem, que não é, mas que depende do Deus que fez todas as coisas. Coloque a mão no seu coração. Você que é crente, coloque. Prepare um hino de adoração rapidinho, coloque. Diga assim: Pai. Ore, feche os olhos. Esqueça que sou eu que estou pregando, porque se você olhar para mim, você vai até ficar chateado, porque a voz não ajuda, o pregador não é bom, mas olhe para Cristo. Diga: Pai, ajuda-me. Diga: ajuda-me a resistir ao padrão lá de fora, a resistir à força que vem de lá para cá, mas me enche do teu Espírito esta noite. Cadê os crentes que querem ser cheios de Deus aqui? Cadê os jovens que são cheios de Deus aqui? Cadê o povo que é cheio de Deus? Cadê os obreiros que são cheios aqui para liberar uma palavra de glória, ao menos uma palavra de glória a Deus esta noite? Porque você vai receber força pelo Evangelho para resistir a este padrão, porque o mundo não vai entrar na igreja, o mundo não vai bagunçar a igreja. O padrão nós já temos, está aqui. Cadê você? Resista ao padrão lá de fora, viva o padrão aqui de dentro e receba os benefícios do alto. Glorifique ao Senhor Jesus. Tome o seu assento. Muito obrigado. Já estamos concluindo o trabalho, irmãos, só mais poucos minutos. Graças a Deus pela mensagem que ouvimos. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para o Senhor, para o caminho do Senhor, aproveite a oportunidade. Esqueci de apresentar e eu faço agora. Pastor Toniel Castro, por favor. Sua esposa, irmã Salete, está? Muito bem. Vamos receber esse casal dizendo: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Também, meus irmãos, informar que a oferta que foi tirada para o trabalho dos Gideões foi suficiente para adquirir 194 Novos Testamentos, não é? Graças a Deus. Outro aviso, uma caixa? 2 caixas, ótimo. Aqui alguém no banheiro feminino deixou a chave da casa, viu? Pode vir pegar aqui no púlpito. O último aviso aqui é que o Vida Nova comunica o aniversário da nossa componente Joyce. Fica de pé, Joyce. A jovem Joyce está aniversariando. Vamos dizer para ela: Joyce, parabéns a você.
Que Deus lhe conceda muitos anos de vida, de paz, saúde e felicidades. No final do culto você cumprimenta Joyce, não é? Graças a Deus por isso. Lembrando que amanhã temos culto aqui, o chamado culto da vitória. Um culto em que se busca o poder de Deus, o avivamento, não é? Para Deus operar na vida das pessoas. Fiquemos de pé para o encerramento do trabalho, em nome de Jesus. Pastor Otávio vai nos levar a Deus em oração. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus a bênção desta noite. Nosso Deus, nosso Pai, Salvador nossas almas, te agradecemos, Senhor Jesus, esta grande oportunidade que nos destes de poder estar reunidos, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor Jesus, recebendo algo mais da tua palavra para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender o significado maior, Jesus, da tua palavra para o nosso caminhar, Senhor Jesus, para o nosso viver. Possamos estar, Senhor Jesus, de acordo com os teus ensinos, ó Pai, esperando o dia glorioso da tua vinda. Abençoa a tua igreja que pôde chegar ao templo nesta noite, aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, enfermos, nos hospitais, aqueles que estão trabalhando, que estão viajando, guarda os teus servos, ó Deus, fazendo sentir a tua presença onde se encontram. Pai bendito, nos despede na paz, nos guardando dos males e perigos, ó Deus, pois tu és aquele que pode nos dar essa proteção perfeita. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Recebamos a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém. Saúde a seu irmão.